Meus amigos, uma notícia que repercutiu durante a semana foi um lançamento de um plano estratégico do governo federal que visa coibir fraudes no Bolsa Família e também no BPC Loas. Ou seja, gente, é o governo insistindo em continuar, digamos assim, cortando benefício da prestação continuada. Só para você ter uma ideia, né? Não só o benefício da prestação continuada, como também do Bolsa Família. Só para você ter uma ideia, de 2023 a 2024, o governo do presidente Lula cortou mais de 4 milhões de benefícios, né, envolvendo o Bolsa Família e o BPC Loas. Eu acredito, gente, que nem o Michel Temer cortou tantos benefícios em relação ao Bolsa Família e em relação ao BPC como o governo Lula fez em um ano e pouco de mandato, né? Ou seja, muita gente perdeu o seu benefício. Com o objetivo de combater fraudes na concessão de benefícios sociais, o presidente Lula lançou, né, um plano de ação para fiscalizar o Bolsa Família, o cadastro único, né, da qual fazem parte 91 milhões de brasileiros que vivem na pobreza e na fome e na vulnerabilidade. Como parte desse plano, foi formado, né, um grupo de trabalho, o GT, destinado a aperfeiçoar a gestão e a fiscalização do Bolsa Família e o benefício da prestação continuada. O grupo será coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e terá também a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, o MDS, que é a pasta responsável tanto pelo BPC quanto pelo Bolsa Família, né, que tem como ministro o Wellington Dias. O BPC, junto com o Bolsa Família, é um dos pilares, né, da política da assistência social do governo do presidente Lula, né, e depende do cadastro único para ser executado. A atual gestão acusa, né, o governo Bolsonaro de ter usado indevidamente o CadÚnico, que permite a seleção e inclusão de pessoas de baixa renda em mais de 40 programas do governo federal. Pois é, gente, como é que pode, gente? Como é aqui que eu quero conversar com você? Eu lembro quando o PT era oposição, meu Deus do céu, mas eles faziam um barulho lá no Senado, na Câmara dos Deputados, acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro que estava, digamos assim, tirando direitos assistenciais, tirando o direito do deficiente, da pessoa carente, gente. E você vê, agora inverteu, né? Eles acusam que o governo Bolsonaro deixou entrar muito mais pessoas do que poderia, né? Ou seja, abriu as porteiras para a entrada de novos beneficiários, né? Gente, pelo amor de Deus, por isso que eu falo, gente, que a política às vezes me desanima de uma certa maneira que, olha, é cruel, gente. A política, muitas vezes, ela é cruel. Tudo que eu defendo hoje, né, eu não defenderei amanhã se caso eu for governo. Por isso que eu sempre comento aqui, ser oposição é a coisa mais fácil que tem no mundo, porque não existe responsabilidade. Você critica, né, e fica daquele jeito mesmo, né. Agora, você imagina, eu lembro o quanto a oposição foi ferrenha, né, quando o governo Bolsonaro... vocês lembram que antes de começar a pandemia, né, a pandemia da Covid-19, estava prestes a entrar um pente fino, né, e esse pente fino seria no BPC, na aposentadoria por invalidez e no auxílio doença. Só que daí veio, daí, gente, você que acompanha meu canal deve se lembrar muito bem dessa situação. O pessoal, né, da oposição naquela época, que era o PT, né, que era o PSOL, que era a Rede Sustentabilidade, gente, eles todos os dias subiam na tribuna dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, né, era cruel com a pessoa com deficiência, era cruel com as pessoas mais pobres, né, tá. Só que aí veio a pandemia, o pente fino aconteceu. Por isso nós não podemos dizer se o governo Bolsonaro iria cortar muitos benefícios ou não, né? Porque mesmo com a pandemia ainda cortou bastante, mas é óbvio que não cortou o que o governo, né, tinha estimativa de cortar, porque o próprio Leonardo Rolim falou recentemente que o plano sim, né, era tirar muita gente, né, tanto do BPC quanto dos outros benefícios, né, só que não aconteceu
por causa da pandemia. E daí chegou próximo da eleição, o governo não foi bobo, né, de fazer pente fino, né? Governo, gente, que faz pente fino em tempo de eleição, tá querendo perder a eleição, né? Essa que é a realidade. Só que daí o presidente, daí o público, tanto o BPC quanto os aposentados, falou, poxa, mas olha, eu vou votar no presidente Lula porque eu vou ter uma vida mais sossegada, né? O governo Lula não vai perseguir os aposentados, não vai perseguir os beneficiários do BPC. E na verdade, gente, o governo não tinha intenção. O presidente Lula não tinha a mínima intenção. Mas quem que convenceu o presidente Lula? Simone Tebet e Fernando Haddad, né? A gente sabe que esse pente fino que ocorreu tanto no Bolsa Família quanto no BPC, né, a grande maioria era contra, inclusive até o próprio ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, era contra, né? Só que a Simone Tebet e o Fernando Haddad, no ouvido do Lula, o Lula acabou aceitando para agradar o mercado e está fazendo esse pente fino que está sendo mais cruel do que aquele que foi feito lá na gestão do Michel Temer, né? E agora do Bolsonaro não dá para a gente saber, né? Como já falei, veio a pandemia, né? Acabou enfraquecendo o pente fino daquela época, né? Mas agora esse do presidente Lula é cruel. César, mas é cruel por quê? Pelos números, gente. Pelos números. Onde é que já se viu? Cortou mais de 4 milhões de benefício. É óbvio que não foi só do BPC, né? Juntou o BPC e o Bolsa Família, né? Porque a diferença, gente, do BPC e do Bolsa Família é só a quantia em dinheiro, né? Porque o BPC paga um salário e o Bolsa Família paga, na média, R$ 600. Não é assim que funciona? Pois é. Agora, e ainda não foi mencionado os cortes do auxílio-doença. É importante ressaltar aqui, né, que o pente fino que ocorreu e que ainda, né, tem alguns um remanescente para ser reavaliado, né, o governo cortou 52% dos benefícios que foram reavaliados. Você imagina, a cada 100 pessoas que colocavam o pé dentro de uma agência do INSS para passar por uma avaliação pericial, 52 pessoas tinham o seu benefício cortado, ou seja, de cada 100 pessoas, né? Todos os que foram reavaliados, 52% dos benefícios foram cortados, foram suspensos. Daí você pega e soma, se você pegar o que foi cortado do Bolsa Família, o que foi cortado do BPC, o que foi cortado do Auxílio Doença e o que vai ser cortado da aposentadoria por invalidez, é um montante enorme, né? E com toda certeza, né? Agora, essa iniciativa, né, que o governo lançou, essa questão aí como que eu poderia dizer, esse estudo, né, esse grupo de estudo aí, ele só tem o intuito só de mapear onde existe fraude. Agora, é aquilo que eu sempre falei aqui no canal, quando é fraude constatado por A mais B, né, como acabou se descobrindo, por exemplo, né, eu posso citar aqui, né, um caso, né, de um comerciante tinha renda per capita de mais de R$ 20.000 por mês. Estava recebendo o Bolsa Família, né? Isso aqui foi descoberto no pente fino agora do governo Lula. É óbvio, gente, que é natural. Qualquer pessoa que tem um senso de dignidade vai apoiar o corte de um benefício desse, né? Tá certo, esse tipo de situação tem que mapear e tem que cortar mesmo. Aliás, vou mais longe. Deve devolver esses valores. Agora, aí é justo, né? Esse exemplo que eu dei. Agora vamos imaginar que o governo federal descobriu que a Mariazinha está recebendo o Bolsa Família, mas o seu marido está trabalhando e eles têm um monte de criança. Você acha que é justo cortar o Bolsa Família? Já não acho justo, né? Uma outra situação, por exemplo, que aconteceu lá no governo do Michel Temer, no pente fino da aposentadoria por invalidez, detectou, né, que tinha uma pessoa que estava recebendo uma aposentadoria por invalidez há mais de 30 anos por câncer. E aí depois o governo investigou, na época, aquele pente fino, descobriu que a pessoa nunca teve câncer. Foi tudo laudo comprado. Você vê, há situações que realmente, né, o pente fino cumpre o seu objetivo, que é tirar fora, né, aqueles que realmente estão recebendo aquele benefício por fraude. Agora a gente sabe muito bem, né, meus amigos,
que a grande maioria não é fraudador, né? E é esse grupo de estudo, né, que está sendo criado entre o Ministério da Gestão e Inovação e o MDS é exatamente, né, para tentar diminuir o tamanho da folha de pagamento. A verdade é essa. Vamos diminuir a quantidade de pagamento, tanto no Bolsa Família quanto no BPC Loas. E aí, meus amigos, eu queria saber de vocês, entre o governo Michel Temer, Bolsonaro e Lula, né, vamos pegar desses 3 últimos governos, quem você acha que foi o mais cruel até o momento para o aposentado e para o beneficiário do BPC? Para os aposentados, vamos ser bem sinceros, né? O aposentado convencional, né, passou de boa pelo Lula, passou de boa pelo Bolsonaro e até pelo Michel Temer, mas eu me refiro, gente, a quem recebe algum tipo de benefício por incapacidade. Comente aí